Não planejei essa aula, mas vocês pediram muito, então decidi gravar sobre a utilização do rapport nas entrevistas. A gente já falou sobre rapport nas entrevistas, mas mais direcionado à entrevista de descrição de cargos, né? Não que você não possa utilizar tudo que eu te ensinei lá para aplicar aqui, inclusive te sugiro a voltar naquela aula lá, se você não está recordando bem dos conceitos que envolvem rapport, tá? Nessa aula eu vou te explicar basicamente como a gente aplica rapport na entrevista de seleção. E por que a gente utiliza rapport nas entrevistas de seleção? Primeiro, para tornar os candidatos mais participativos na entrevista. A gente não quer entrevistar pessoas que sejam monossilábicas nas respostas, que gere aquele silêncio na entrevista. É para tornar realmente a pessoa participativa e te entregando toda a informação que você precisa. Também serve para a gente estabelecer uma relação de confiança com o candidato para que ele se sinta mais à vontade. Quanto mais à vontade, mais ele vai te entregar o que você precisa. E assim você também consegue estimular maior transparência nas respostas da entrevista, para que quanto mais à vontade ele se sentir, mais natural vão ser as respostas que ele vai dar para as suas perguntas, e quanto mais natural, mais isso demonstra sobre ele. Tinha uma coisa que os candidatos costumavam falar muito quando eles saíam das entrevistas comigo e eu aplicava rapport, que era o seguinte: eu perguntava no final assim, tem mais alguma coisa que a gente não tenha conversado, que tu queira me contar? E aí eles costumavam dizer, nossa, não, eu acho que eu até falei demais. Porque no final eles se sentem tão à vontade e criam uma confiança tão grande com você que eles saem falando mesmo, assim, sem filtro, sem pensar muito. E é isso que a gente, como entrevistador, quer que aconteça com os candidatos. Então era muito comum eu ouvir, nossa, acho que eu falei coisas demais, acho que eu falei coisas que eu não deveria, mas aí já acabou a entrevista e eu já tinha toda a informação que eu precisava. Como é que a gente faz isso? Comunicação verbal, que é como a gente fala, a expressão que a gente usa, mas a comunicação não verbal, que são os nossos gestos, os nossos movimentos, a nossa postura. Isso vai gerar uma entrevista com rapport. Então, técnicas para estabelecer rapport de forma verbal. As expressões que a gente usa, né? É muito assim de você ouvir as expressões e as frases que o candidato usa e você usar esse mesmo vocabulário para se comunicar com ele. Então, digamos assim, eu falo tu, se ele fala você, eu vou falar você. Então, você vai espelhando esse vocabulário do candidato para que, de novo, a gente consiga construir aquela ponte de confiança com o candidato para que a gente obtenha mais informações. Utilizar truísmo também é muito importante e funciona. O que é truísmo? É falar sobre verdades absolutas para que ele tenha que concordar com você. Então, ele pode estar falando de um desafio que ele está enfrentando e você vai lá e fala uma verdade absoluta sobre aquilo. Então, por exemplo, se ele trabalha com, sei lá, trabalha com fiscal, né? E você diz, nossa, deve ser muito desafiador trabalhar com a área fiscal, porque tem constantes atualizações na legislação, né? Isso é uma verdade absoluta, ele não tem como discordar. Então ele vai concordar e vai se sentir ainda mais compreendido nessa entrevista, e conforme ele for se sentindo compreendido, ele vai se sentindo à vontade e vai trazendo mais informações. Além disso, você vai estabelecer também uma comunicação não verbal, né? Que é espelhar a mesma postura que ele está. Então, se ele está um pouco mais afastado, você se afasta. Se ele se aproximar, você se aproxima. Eu gosto mais de utilizar uma postura mais ativa, no sentido de estar mais próximo do candidato para mostrar interesse no que ele está falando. Então, a tua expressão facial também vai falar muito sobre isso. Então, toda vez que ele fala alguma coisa, você concorda, você diz um aham, que bacana, que legal, né? Faz aquela expressão de interesse, de entusiasmo pelo que ele está falando. Espelha o tom de voz, se ele fala mais alto, você fala mais alto, se ele fala mais baixo, você fala mais baixo. Essa diferença do tom de voz incomoda as pessoas, porque quando uma pessoa fala muito alto, ela encontra alguém que fala muito baixo, que incomoda ela.
E quando a pessoa fala muito baixo e encontra com alguém que fala muito alto, isso também incomoda, porque são as diferenças que ficam ali demonstradas. Então, a gente tem que reduzir ao máximo as diferenças para que a gente consiga construir essa ponte. Então, algum interesse em comum. Chegou lá no momento da entrevista, ele está falando da vida pessoal dele, de hobbies, de coisas que ele gosta de fazer, e aí você diz, nossa, eu também gosto de fazer isso, ai, que bacana, eu gosto também, eu gosto de ler no final de semana, ai, que bacana, o que você lê? Eu gosto muito de ler também. E aí você vai criando interesses comuns de forma verdadeira, tá? Para construir esse elo de confiança, tá? Você também está olhando nos olhos desse candidato e buscando o olhar dele o tempo todo, porque tem candidatos que simplesmente não olham na tua cara, e eu detesto esse tipo de candidato, mas às vezes acontece. E espelhar muito além do tom de voz, a velocidade da fala e os movimentos. Eu mexo muito com a mão, então se o recrutador fosse usar rapport comigo, ele teria que usar movimentos com a mão, porque daí eu me sentiria mais igual a essa pessoa. Velocidade da fala, eu falo muito rápido. Se alguém fala devagar comigo, me incomoda, porque é diferente de mim, sabe? Então, espelhar todo esse tipo de coisas é importante. Você também precisa ficar pronto para uma outra questão. Existem muitos artigos, muita gente que recomenda o estudo de rapport para que o candidato conquiste a confiança do recrutador. É o rapport sendo usado contra nós, assim, digamos, entre aspas, né? Então, você pode perceber que daqui a pouco ele vai estar usando alguma questão, óbvio que são poucas pessoas, mas quem conhece esse conceito vai aplicar sem dúvida. Ele pode estar usando técnicas de rapport para conseguir estabelecer essa confiança com você. E aí você vai, se ele não for muito sutil, você pode estar passando por esse processo sem que você perceba, mas você já vai estar aí craque em rapport, e aí você só vai decidir. É importante que você entenda que nesse momento é importante deixar ele conduzir, porque um grande erro que a gente comete como recrutador é achar que a gente está acima das pessoas. Eu vou trocar aqui esse design porque eu não estou gostando desse slide, tá? A gente achar que está acima das pessoas porque nós estamos numa posição onde estamos avaliando esses candidatos. E isso é um grande erro que a gente comete, porque nós não estamos acima de ninguém nesse momento. A gente precisa se colocar como iguais, porque senão não existe confiança a ser construída, não existe uma ponte a ser construída se a gente se coloca acima ou então abaixo dessas pessoas. Às vezes a gente está entrevistando um candidato que é só aquele candidato que a gente tem, então a gente quase estende tapete para aquele candidato. Não é assim que funciona, a gente precisa se colocar como iguais, independente da posição, porque aí sim a gente cria confiança, tá? Então não se coloca acima das pessoas, você não é mais do que ninguém por estar ali avaliando outras pessoas, você está fazendo ali o seu papel profissional de estar selecionando o melhor candidato para a empresa, tá? Então você estabeleceu o rapport, a pessoa está lá falando, você conseguiu o que você queria, você percebe que ela está à vontade, que ela não está ali muito monossilábica, né, nas respostas. Então você percebe que esse vínculo aconteceu e essa ponte deu certo e você conseguiu entrar no mundo dessa pessoa. Legal. Mas eu quero te alertar que às vezes a gente precisa quebrar esse rapport. Sim. Quando que a gente precisa quebrar esse rapport? Sempre que a entrevista estiver te gerando um gasto de energia acima do normal. Se você tiver um bom conhecimento, um bom autoconhecimento e você conseguir ter uma consciência dos seus sentimentos e das suas sensações durante a entrevista, quem faz entrevista sabe, tem candidatos que nos deixam mal. De verdade, assim, eles nos esgotam em termos de energia e emocionalmente, porque às vezes eles carregam uma coisa tão negativa ou jogam tanta expectativa em cima de ti, porque eles estão sonhando com aquela posição, que isso acaba com a tua energia. Sempre que você perceber que isso está acontecendo, você precisa quebrar rapport. Eu já vou te explicar como fazer isso. Eu passei por essa situação em uma entrevista que eu já tinha feito várias entrevistas naquele dia, então eu já não estava com aquele, né, com aquela reserva de energia toda. E fazer entrevista com rapport gasta muita energia. Era a última entrevista do dia
e entrou na sala uma pessoa, assim, nossa, com um histórico extremamente conturbado, assim, uma pessoa pesada, uma pessoa negativa, que começou a trazer coisas muito ruins, começou a falar mal de empresas, de outras pessoas, e eu estabeleci o rapport justamente para que a pessoa ficasse à vontade para falar esse tipo de coisa, porque é aí que a gente conhece, às vezes, até o caráter da pessoa, né? E, e aí chegou um dado momento em que quando termina a minha energia assim, eu começo a ter crises de ansiedade e até uma crise física, assim, de esgotamento. E aí eu percebi que eu precisava naquele momento quebrar rapport, porque senão eu não ia conseguir terminar aquela entrevista, eu ia ter, sei lá, uma crise naquele momento. E então é importante a gente saber e se conhecer a ponto de conseguir quebrar esse rapport sempre que entender que a energia tá gasta, tá sendo muito acima do normal, tá? Outro momento da gente quebrar rapport também é quando você percebe que o candidato não está apto para a função. Você estabeleceu o rapport, fez ele falar tudo que você precisava saber até o momento que você entende, cara, esse candidato aqui não vai dar. Então, quando você quebra esse rapport, é uma maneira de você já se encaminhar para encerrar essa entrevista de uma forma educada. O candidato não vai entender o que aconteceu. E você não precisa ser mal educada ou também não vai se perder a magia do momento porque você vai quebrar rapport. Mas às vezes precisa acontecer. E também quando o candidato fala demais e você precisa encerrar a entrevista no prazo. Dê uma olhadinha no relógio, está quase mais de uma hora na entrevista com esse candidato e você precisa encerrar, então você quebra rapport. Como quebrar rapport? É fazer basicamente o contrário do que ele está fazendo, principalmente na comunicação não verbal. Se ele está com uma postura tal e até então você estava espelhando, você vai usar uma postura totalmente diferente da que ele está. Se ele está falando alto, você vai começar a falar baixo. Se ele está falando baixo, você começa a falar alto, sem gritar, óbvio, né? Você não vai quebrar um pouco a questão do olhar, vai ir modulando a questão da velocidade da fala em movimentos para que fique diferente. Assim, você vai fazer 2 ou 3 movimentos como esse, imediatamente o rapport vai ser quebrado e aí você corta aquele elo de energia com a pessoa, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre rapport, procure sobre esse tema, faz parte da programação neurolinguística. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu precisaria de 5 módulos inteiros para explicar tudo isso para vocês. Mas quem gostou, quer aplicar no seu processo seletivo, sugiro pesquisar muito mais sobre isso, principalmente começando por programação neurolinguística. Na próxima aula, a gente vai falar sobre testes técnicos e testes comportamentais. Até lá!